Fala, arteiros de plantão, tudo bem com vocês? Aqui é o Bag da Bag Art Studio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma introdução sobre cores. Então já vai deixando o like aí embaixo, se você não é inscrito ainda, vai se inscrevendo para receber as próximas novidades, tudo bem? Lembrando que o tema desse vídeo foi sugestão de vocês mesmos. Eu sempre boto uma enquete nos stories no meu Instagram, perguntando que tipo de conteúdo vocês querem ver por aqui. Então se você tem alguma sugestão, pode deixar aí embaixo nos comentários também para os próximos vídeos. Então sem mais delongas, vamos começar a falar sobre essas cores. Então para começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que ter em mente que existem dois tipos de cores. As cores digitais que nós vemos nas telas dos nossos computadores, dos nossos celulares e qualquer outro dispositivo que emita luz. E temos também as cores impressas, as cores pigmento, que são as cores que nós vemos em revistas, jornais, papéis impressos e qualquer outro tipo de local que tenha uma pintura ou use algum tipo de pigmento físico que a gente consegue pegar. E dentro do design gráfico nós conseguimos tabelar essas cores dentro de duas classes principais, que são o RGB e o CMYK. O RGB também pode ser conhecido como cor luz e o CMYK como cor pigmento. O RGB, usado no mundo digital, significa Red, Green e Blue, ou seja, vermelho, verde e azul. E a tonalidade das cores na nossa tela vai depender da porcentagem de cada uma dessas letrinhas que compõem esse trio de valores que vão resultar na tonalidade da cor que a gente quer. O CMYK, que é usado no mundo impresso, significa Cyan, que é uma tonalidade de azul, o Magenta, que é um rosa meio vermelhado, o Yellow, que é o amarelo, e a cor Key, a cor-chave, que geralmente é o preto, mas pode ser substituída por alguma outra cor em algumas ocasiões. E assim como na RGB, também temos no CMYK cada valor que vai compor a tonalidade da cor lá no final da impressão. Então o C, o M, o Y e o K vão ter as suas porcentagens e essas porcentagens vão gerar a tonalidade da cor que a gente quer lá no final no impresso. Porém, nesse vídeo nós vamos falar sobre cores RGB, afinal nós estamos trabalhando com ilustrações digitais. Então nada mais justo do que a gente se aprofundar um pouquinho mais no RGB e deixar um pouquinho o CMYK de lado por enquanto, beleza? E se você quiser saber um pouco mais a fundo sobre esses conceitos de cor luz, cor pigmento, como elas se comportam, qual que é a física por trás disso, esse livro ele explica do começo ao fim como que é composta uma cor luz, uma cor pigmento, quais são as diferenças e como elas se comportam no nosso mundo. Então é uma dica bem bacana para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto. E já que nós vamos trabalhar com RGB, vamos então para a tela do computador, que lá eu consigo mostrar para vocês alguns conceitos e algumas teorias diretamente na prática, beleza? Bom galera, eu estou aqui agora no Affinity Designer e começando aqui, se tratando do início mesmo, vocês podem estar se lembrando lá daquelas aulas de artes que vocês tinham no ensino primário, fundamental, se tratando aqui dessas três primeiras coresinhas aqui que eu tenho certeza que todo mundo conhece a classificação, que são as cores primárias. Então, se tratando de RGB, para a gente começar a falar sobre essa composição de cores, a gente tem que começar do básico mesmo e falar dessas cores primárias, para a gente começar a compor um círculo cromático. Então eu tenho aqui as três cores primárias básicas, que é o azul, o amarelo e o vermelho. E todo mundo sabe que se você misturar duas delas, você vai obter uma outra cor. Misturando as cores primárias, vocês vão ter as cores secundárias. Então, misturando o azul com o amarelo, você tem o verde, o azul com o vermelho você tem o roxo, e o vermelho com o amarelo você tem o laranja. Então, quando você mistura essas cores, você vai ter ali as cores secundárias. E agora, ao invés de três cores no nosso círculo cromático, nós temos agora 6 cores. Se nós agora intercalarmos essas duas cores que estão vizinhas, uma cor primária com uma cor secundária, nós vamos ter uma outra tipo de cor, que é a cor terciária. Isso já vai deixar o nosso círculo cromático muito mais rico. Então são cores um pouco mais complexas, são o amarelo alaranjado, o laranja avermelhado, o azul esverdeado. Claramente essas cores têm nomes específicos, não vou lembrar de cabeça agora, mas basicamente elas são chamadas assim. E o círculo cromático ele é a base mesmo de qualquer coisa colorida numa tela digital. Então, se você tem aqui um círculo cromático, digamos que a gente queira colocar outra corzinha entre esse roxo e esse azul, por exemplo. Com certeza daria para a gente colocar uma outra cor aqui. E quanto mais cores a gente for colocando entre duas cores nesse círculo cromático, a gente vai criando cada vez mais etapas que vão compor um círculo quase que fechado. Então, uma vez que a gente faz isso, e
e o computador, o dispositivo faz isso pra gente, nós vamos ter aqui o seguinte, o círculo cromático completo. Então veja só, é a mesma coisa desse aqui do lado que eu mostrei primeiramente, só que aqui são cores contínuas, de uma cor para outra num degradê em 360 graus. Então nós temos aqui todas as possibilidades e tonalidades de cores puras, que são cores sem alterações de saturação e nem de luminosidade. São as cores puras que nós temos aqui agora nesse círculo cromático. E lembra no vídeo de sombra e luz que a gente começou a pegar uma cor e aplicar preto e branco para criar sombras e criar luzes? Então, aqui nós também podemos fazer isso no círculo cromático. Então, fazendo isso aqui, por exemplo, se nós quisermos colocar, por exemplo, aplicar níveis de luminosidade nesse círculo cromático, eu fiz uns exemplos aqui, colocando cada anel deste uma porcentagem a mais de branco. Então veja só que ele vai ficando cada vez mais branco conforme ele vai indo para o centro. Então com isso nós conseguimos criar, além do degradê das tonalidades vizinhas, um degradê para dentro para a cor branca, porque a soma de todas as cores luz que nós temos nos nossos dispositivos digitais e qualquer outro tipo de cor que é emitida através da luz é o branco. Então o branco é a soma de todas as cores e por isso que no centro total desse círculo cromático nós vamos ter o branco puro. E da mesma forma, se nós formos adicionar o preto da mesma forma que nós adicionamos o branco, nós vamos ter aqui alguns níveis que vão convergir para a cor preta, criando essas tonalidades um pouco mais escuras. Lembrando que nós não estamos mexendo aqui nem em saturação e nem luminosidade em si. Nós estamos só adicionando porcentagens de preto e branco para termos uma noção de que o círculo cromático nada mais é do que essa coisinha aqui que qualquer programa editor de imagem tem, que é isso aqui, ó. Tá vendo que nós temos a cor pura, o preto total e o branco total. E aqui o slide da matiz ou da tonalidade. Então, o círculo cromático é basicamente convertido para essa interface que fique de fácil uso para nós na hora de criarmos as nossas artes e os nossos desenhos. Só que é o seguinte, eu expliquei no começo do vídeo que nós temos o RGB, que são as três siglas, Red, Green, Blue, que vão dar qual que é a tonalidade da cor. Mas além do RGB, nós temos um outro trio de sigla que vai compor a cor que nós vemos na tela, que é o HSL ou MSL. E o que significa isso? O H, o M, que é de matiz ou hue, é a tonalidade da cor pura. O S é de saturation, saturação. A saturação é a ausência e o tanto de cor que tem naquele pixel. Então, quanto mais tonalidade, a saturação é máxima. Quanto menos tonalidade, menos cor, a saturação é mínima. Então, como esse exemplo aqui mostra, eu peguei esse azul para exemplificar, a saturação máxima aqui no começo e a saturação mínima, que é esse cinza aqui, que é a ausência de qualquer tipo de tonalidade. Então nós temos aqui o slide de todas as tonalidades de cores, que nada mais é do que esse círculo cromático aqui convertido em uma coisa reta. E a última sigla, que é o L, nós temos a luminosidade, que é a ausência de preto ou branco na cor em si. Então é isso que vai deixar a cor mais escura ou mais clara. Então, numa extremidade nós temos o preto total, no centro nós temos a cor pura e na outra extremidade nós temos o branco total. Então, essas três cores vai fazer o slide de 0% a 100% de preto ou de branco, fazendo então a luminosidade da cor. Então, nós temos aqui essas três siglas que vão compor a cor que nós vemos na tela do computador: o H de hue, o S de saturação e o L de luminosidade. Eu peguei um exemplozinho aqui dessa cor verde aqui. Nós temos que o RGB dessa cor são esses três valores aqui. Então ela tem 174 de vermelho, 255 de verde, ou seja, vai do 0 a 255 os valores do RGB para compor uma cor. Então nós temos aqui que essa cor tem 100% de verde,
tem mais ou menos ali metade de vermelho e só um pouquinho de azul, ela tem só 4 de azul. Então esses valores vão fazer essa tonalidade de verde. E nós temos também que o HSL dessa cor é 79 de Rio, então no círculo cromático ela é o número 79, ela tem 100% de saturação e uma luminosidade de 51, ou seja, ela está ali no meiozinho, não é nem tão branco nem tão preto, ela é exatamente ali no meio. Se fosse 50 seria perfeitinho ali no meio, mas ela é meio a meio. E o que é, na verdade, vamos falar um pouquinho de matemática agora. Vocês acharam que íamos fugir de matemática aqui, mas não, vai ter algumas formulazinhas aqui, mas nada muito complexo. O RGB nada mais é do que o H, então se nós somarmos o R, o G e o B, nós vamos ter o H. Então o H nada mais é que o R, G e o B. E nós temos que o HSL vai dar a cor final, então a soma do H ao SL é a cor final, onde o H é o R, o G e o B. Tipo, é muito simples se a gente for analisar dessa forma. Então uma cor ela é composta pela sua tonalidade, que é dita pelo R, o G e o B, e a cor em si que nós vemos na tela, ela é composta pelo HSL, que é a tonalidade, a luminosidade e a saturação dessa cor. Tendo esses conceitos em mente agora, fica muito fácil entender como que as cores funcionam e como que elas são feitas, como que funciona o círculo cromático. Então eu vou abrir aqui esse mesmo tom de verde que eu tenho aqui. Veja só, se eu mudar aqui a tonalidade no slide de Rio, de Matisse, ele vai mudar a tonalidade da cor. Então lá no círculo cromático ele vai mudar no círculo cromático a posição dessa cor. E o círculo cromático ele vai de 0 a 360, porque é um círculo. Então a gente pega toda a circunferência que é 360 graus. Então digamos que eu tenha mudado aqui o original para esse vermelho. Então veja só, ele já mudou um pouquinho. O red, que era 174, agora já está 255, ele está no máximo da sua tonalidade aqui do vermelho. O green, que era o máximo, agora virou 4, tem quase 0 verde nessa cor. E blue tem um pouquinho só, que é 43. E nós temos aqui o HSL também, que já deu uma mudada. Agora nós estamos no 351, porque o vermelho, na maioria dos softwares, ele é considerado como ponto inicial e ponto final de um círculo cromático. Tanto que aqui no slide a gente tem aqui no comecinho o vermelho máximo e aqui no final o vermelho máximo. Aqui no exemplo eu coloquei um azul aqui em cima, mas isso é indiferente. Isso só vai modificar mesmo na hora que a gente for mexer em valores aqui, mas o conceito é o mesmo. Então veja que ele está em 350, quase no máximo do círculo cromático, quase na extremidade. E ele tem 100 de saturação, ou seja, ele é totalmente saturado. E a luminosidade também está no meio. Se a gente diminuir a luminosidade aqui, ó, veja que ele vai ficando cada vez mais preto. Se a gente aumentar, ele vai cada vez mais para o branco. E a saturação, se a gente diminuir, ele vai cada vez mais para o cinza, até que chegar no 0, ele vai estar totalmente cinza. Se deixar no meio, vai dar um meio tom, exatamente bem no meio dessa matiz em degradê que nós temos aqui de HSL. E a matiz, que é nada mais é do que o slide que a gente mexeu anteriormente. Então, galera, sabendo isso aqui, a gente consegue criar as nossas paletas de cores muito mais facilmente, porque a gente entende como que funciona essa edição de cores e para que serve essas siglas, como é que funciona esses slides, esses modos de cores que temos aqui em qualquer tipo de software de ilustração. Então eu espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês, porque agora no próximo vídeo a gente vai aplicar esses conceitos e mais alguns conceitozinhos para modificar aquele sapo que a gente fez na aula passada. Então é basicamente isso aqui, eu espero que tenha esclarecido para vocês como que funciona essas cores aqui no modo RGB. O modo CMYK, ele é um pouco diferente, eu não vou abordar ele aqui agora no canal, mas se vocês quiserem eu posso trazer isso futuramente. Mas para nossas ilustrações digitais aqui, o modo RGB é o que a gente vai usar. Então, sabendo isso aqui, é o básico, vocês conseguem partir para estudos mais aprofundados se vocês quiserem, etc. Tanto no livro que eu indiquei agora há pouco, quanto em alguns outros livros, para vocês saberem certinho do que se trata cada um dessas coisas. É claro que tem algumas outras particularidades, alguns outros tipos de deslizantes aqui que a gente chama nesses softwares,
para mudar essas cores, e cada um deles tem uma particularidade, etc. Mas o básico é isso aqui, é o HSL e o RGB, então sabendo isso aí é firmeza. Beleza, galera? Então eu espero que tenham curtido aí e espero que ajude. Bom, galera, esse foi o vídeo de introdução sobre cores aqui no meu canal. E não se esqueçam de ver o próximo vídeo, que lá eu vou criar de fato uma paleta para recolorir aquele sapo que a gente fez no vídeo anterior sobre a luz e a sombra, beleza? Então não deixe de conferir também o próximo vídeo. E se você curtiu o vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Claro, não deixe de comentar sugestões para o próximo tema aqui no canal. Eu vou ficando por aqui agora e a gente se vê na próxima. Falou!